Olá, seja bem-vindo a mais um programa Agora é com Abranches, sempre com um tema instigante, trazido aqui por mim para que você possa se sentir bem e sempre com alguém muito interessante para falar. Hoje isso se repete. Ela é médica formada pela USP com residência em geriatria. Para aprofundar seus estudos, fez pós-graduação em psicologia com ênfase em intervenções em luto. Isso a levou a aprofundar-se no estudo dos cuidados paliativos. Eu me refiro à doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, uma das geriatras mais conhecidas e admiradas do país. Por quê? Porque fala com convicção e senso apurado de empatia sobre a morte e o morrer. Doutora Ana Cláudia, obrigado pela sua presença aqui de São Paulo, falando direto conosco. Eu gosto muito bem de definir os termos com os quais nós vamos conversar aqui. Esses termos são importantes. O que são cuidados paliativos, doutora? Cuidados paliativos, eles são parte de uma abordagem que ofertamos para as pessoas que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida. O propósito é aliviar o sofrimento dessas pessoas em todas as dimensões do ser humano. Então, aliviar o sofrimento físico, o emocional, o social, o familiar e o espiritual. E promover essa qualidade de vida com valor e significado da vida em todas as suas dimensões. Tá. E o que te levou a estudar essa conexão aí, intervenções em luto e cuidados paliativos? Durante a graduação, eu tive muita dificuldade de compreender o motivo pelo qual não nos é ensinado a capacidade de cuidar das pessoas até o tempo da morte delas. Então, nos é ofertado todo alcance possível da ciência para cuidar das doenças, mas as doenças ainda insistem em serem os principais motivos da morte das pessoas, que todo mundo vai passar por isso. E a faculdade não nos ensina como cuidar do sofrimento É humano. verdade. E isso, para mim, foi muito difícil de lidar e eu tive muita dificuldade até de terminar a faculdade por conta da minha capacidade de me aproximar do sofrimento das pessoas e não saber o que fazer. Então, eu encontrei essa resposta nos cuidados paliativos. Tem muito, sim, a ser feito. Quando as pessoas dizem que não tem nada para fazer, não tem nada que elas saibam fazer. Mas existe conhecimento suficiente para aliviar o sofrimento das pessoas nessa condição de adoecimento. E a intervenção em luto veio a seguir, quando eu entendi que, dentro da minha prática como geriatra, eu lido diariamente com pessoas que enfrentam perdas tangíveis e intangíveis, que é o envelhecimento, nos dá essa oportunidade. E intervenções em luto me acrescentou muito na possibilidade de cuidado da pessoa que está nessa condição de finitude e também dentro da geriatria. Na prática, como médica, eu tenho, para mim, foi um divisor de águas na minha capacidade de compreender o envelhecimento, foi essa pós-graduação em psicologia. Olha, eu quero te dizer aqui, como uma pessoa que também estuda esse fenômeno, na condição de filósofo, de psicanalista e de jornalista interessado no assunto, pode ter certeza que para a grande comunidade que te acompanha, são quase 200 mil pessoas seguindo a doutora Ana Cláudia nas redes sociais, nós nos sentimos felizes de ver que essa combinação da sua busca tem nos ajudado muito a entender a morte como um fenômeno natural. E em algumas de suas reflexões te vejo falando do que antecede o ciclo de conclusão da vida, ou a arte de envelhecer com saúde. Como é que é isso? O envelhecimento, Carlos, é o sucesso do tempo. O sucesso da vida é você conseguir, em algum momento dela, dizer que vale a pena, que está valendo a pena. Mas quando você fica mais tempo vivo, você vai envelhecer, não tem alternativa. É só o único jeito de não envelhecer é morrer cedo. E aí, quando eu falo sobre envelhecer bem, é você ter a capacidade de viver a vida que o tempo te oferece, sem ficar deslocando, né? Então, assim, você está com 50 querendo ter 30, você está com 30 querendo ter 40. Então, quando você está deslocado do tempo em relação ao que você deseja viver, você não tira o que tem de melhor da vida. Então, mesmo nas condições mais difíceis, mais desafiadoras que a gente vai enfrentar ao longo da nossa existência, em relação às limitações físicas, emocionais, familiares, afetivas, profissionais, o fato de termos esse poder de escolha de como nós vamos viver isso, faz com que a gente encontre a saúde dentro desse processo, né? A saúde não é a ausência de doença, a saúde é um estado de bem-estar.
e você ser feliz com o corpo que você tem, com a emoção que você tem, no contexto social que você tem, é algo que cabe a capacidade nossa de enfrentar o que a gente está vivendo. Você que está aqui nos assistindo nesse programa hoje, com a conversa com a nossa doutora geriatra Ana Cláudia Arantes, percebe que ela usa expressões para tratar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, mexe com o estado de tensão ou de felicidade, de tristeza de muita gente. Ela sempre, doutora, você sempre usa o termo vale a pena. Falou hoje já 2 vezes. E eu quero remeter aqui a um livro escrito por ti, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O vale a pena no título. Que bacana, né, ter esse olhar assim que é tão difícil para tanta gente e um olhar que é desafiador. Tornar a morte uma compreensão de um fenômeno natural. É um fenômeno natural que a gente busca evitar. Evitar pensar, evitar viver, mas como é natural, ele vai acontecer. E o quanto nós vamos nos comprometer para viver uma vida boa até que a morte chegue, é o que vai fazer com que esse momento possa ser dito, vale a pena viver, vale a pena aquilo que... O vale a pena está embutido uma condição de consciência de que não é fácil. Você fala assim, mas vale a pena fazer isso? Quando você fala, vale a pena, você está pensando, você está colocando lá na balança, será, mas isso vai ter um custo e um benefício. E essa condição de escolha, de falar assim, não, vale a pena investir nisso. Tem um risco, mas eu vou ter uma compensação. É nessa consciência, nessa lucidez de que não é fácil. Teve muitas pessoas que criticaram, né, o título do livro, né? Você, a morte não vale a pena viver para a maioria das pessoas no Brasil. Então, é uma morte que não vale a pena assistir, porque realmente é preenchida de muito sofrimento. Mas todas as vidas que têm a possibilidade de experimentar um cuidado digno, por menor que seja, por que seja um instante, se a pessoa tem uma experiência de dignidade, vale a pena viver aquele momento que ela está vivendo, inclusive a morte. E espero que esse programa aqui sirva para quem está nos assistindo para reavaliar ou até ressignificar a sua relação com a morte. Para que essa relação, agora nesse período de pandemia em que tantos perderam tantos entes queridos, até essa palavra perdeu, né, ela pode até ser ressignificada, já que estamos vivendo a experiência do fenômeno natural da vida e da morte, possa ser ressignificada para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo enquanto estamos a caminho com os nossos amores. Doutora, vou fazer um intervalo aqui, daqui a pouquinho continuamos a falar sobre essa questão daquilo que mais nos apavora na vida, já que a vida é um grande desafio. Será que a morte é um desses pavores? Daqui a pouquinho estamos de volta no Agora é com Abranches. Até já. Estamos aqui de volta para falar com poesia de algo que pode nos assustar. E para envelhecer bem, vimos a doutora Ana Cláudia Arantes falando agora há pouco, né? É preciso encarar o desafio da vida e aceitar que precisamos refletir sobre a morte, já que ela é um fenômeno natural. É preciso, então, ter a coragem de falar sobre as coisas que mais nos apavoram. Doutora Ana Cláudia Arantes, será que a morte é um desses pavores que envolve as pessoas, sobretudo no mundo ocidental, o mundo consumista, o mundo imediatista, hedonista, que busca o prazer? Claro que a morte seria uma frustração para quem busca o prazer só, né? É uma frustração para todo mundo que deixa para depois, porque depois pode não dar tempo. E aí as pessoas têm pavor da morte, né? Mas assim, em geral, Carlos, quando você vai falar com as pessoas que têm muito medo da morte, você pergunta para elas como tem sido a vida. Aí a gente que bebe pra caramba, a gente que se droga, a gente que não respeita as relações de nenhum modo, nem as com os seus pais, irmãos, família, não respeita os seus funcionários, não respeita seus pares, desconsidera a dignidade da vida das pessoas à sua volta. Os desconhecidos, então, nem se fala, né? As pessoas que não se importam que tem alguém no mundo sofrendo, cada um com seus problemas. Então, essas pessoas que dizem que têm medo da morte, eu falo que, na verdade, elas adoram a morte, elas não veem a hora de encontrar, né? Então, elas não cuidam do corpo, ela não cuida da mente, ela não cuida do coração. Então, realmente é possível que a morte
chegue mais rápido, porque afinal de contas ela está dando possibilidades incontáveis para que a morte chegue. E não só a morte física, também a morte emocional, também a morte existencial. Doutora, eu vou falar aqui uma coisa, como é que, quero falar para o meu telespectador, como é que eu te conheci, como é que eu te vi pela primeira vez, foi através de um vídeo muito interessante. Eu vou fazer contar essa história através de uma pergunta para você que nos assiste. Quais são os maiores arrependimentos da sua vida? Você se arrepende de alguma coisa? Pois é, foi assim que eu conheci o pensamento da doutora Ana Cláudia, um vídeo que conta a história de um livro escrito por uma enfermeira lá em 2012, salvo engano, doutora, me corrija se eu estiver errado, que ela entrevistou ali, bateu um papo, fez uma enquete com muitas pessoas que estavam nos momentos finais, momentos terminais da vida, e perguntando do que o senhor ou a senhora se arrepende. E foram 5, ela escolheu 5 para poder escrever um livro a respeito, né? E eu ouvi sua opinião lá de cada um deles. Vamos contar um pouco dessa história, como é que foi a produção disso? Esse vídeo foi muito engraçado. A gente gravou, o pessoal foi gravado com a equipe de marketing do Einstein. Do Einstein, Albert Einstein. E aí tinha sido publicado esse livro, eles pediram que eu pudesse comentar, né, sobre os 5 arrependimentos. Nós gravamos no início do ano, de 2012. E, e aí teve uma história muito engraçada, que você deve se lembrar, as pessoas devem lembrar, que o mundo ia acabar em 2012, lembra? Isso, ia mesmo. Então, o mundo ia Estamos aqui até acabar, hoje. né? Então. Tipo assim, na verdade, eu tenho a sensação que acabou, nós mudamos de dimensão, a gente não está sabendo disso, mas É, enfim, 2012 foi um tempo tenso, porque tinha essa expectativa, noticiaram muito. Aí o vídeo foi gravado no começo do ano, mas aí foi para gaveta, né? Você sabe, nesse mundo aí da televisão e do marketing e tudo mais, às vezes você produz muito conteúdo, mas não tem a oportunidade, o momento de passar. E aí teve muitas notícias em 2012 e aí o vídeo ficou engavetado. Quando foi no final do ano, o pessoal publicou o livro, o vídeo. já que o mundo não E, acabou, né? Vamos publicar o vídeo. Vamos. cara, aí o mundo ia acabar. Não, eles não publicaram com esse propósito, mas Ah, assim, tipo, só de oportunidade, tinha é. espaço, eles publicaram, colocaram no mundo. Só que aí o vídeo acabou virando mensagem de final de vida para todo mundo, né? Porque começou assim, negócio que usa o termo, né? Viralizou o negócio. É. Foi um absurdo de milhões de pessoas que viram o vídeo e falaram assim: já que a gente vai morrer, ó, 5 arrependimentos antes de morrer. É. Vamos E, citar então os 5 aqui, só para que quem está nos assistindo aqui saiba o que muita gente disse. Né? Por exemplo, a questão do mau aproveitamento do tempo, né? Por causa do excesso de trabalho, né, doutor? então, 5 arrependimentos, né? Um deles é eu devia ter trabalhado menos. Uhum. Então, eu contextualizo isso com o tipo de trabalho que você tem. Se você tem um trabalho que modifica a vida das pessoas para melhor, nem que sejam as pessoas que você convive. Não estou dizendo que você tem que ter um trabalho que muda o mundo. Você precisa ter um trabalho que possa modificar o mundo de alguém para melhor. Se você é um instrumento que pode usar o dia a dia do seu trabalho para fazer isso, ótimo, você não vai se arrepender. Mesmo que você trabalhe 14 horas por dia. Eu trabalho 14, 15 horas por dia. Aham. Mas eu não me arrependo de trabalhar, porque meu trabalho é algo que faz sentido para mim e faz sentido para as pessoas que eu cuido. É. E o segundo? Então, o segundo arrependimento eu gostaria de ter ficado mais tempo com os meus amigos. E eu considero essa escolha algo muito conectado com a nossa possibilidade de sermos de verdade. Porque às vezes com a nossa família a gente tem o entendimento de manter uma postura que nos remete a um papel. Então eu tenho um papel de filha, eu tenho um papel de mãe, eu tenho um papel de irmã, eu tenho um papel de cunhado, um papel de sogra, de sogro. Então eu ocupo um papel dentro dessa família, e esse papel tem um script básico ali, mas eu estou presa nesse contexto. E às vezes você tem condições de relacionamentos familiares que te desafiam a ser algo que você não gosta de ser. Você é a pessoa desagradável, que tem que dar bronca, que tem que chamar atenção, é a pessoa que frustra todo mundo. Então, a relação com a família não necessariamente ela é permeada de mundo cor-de-rosa, mas com os amigos a gente pode ser quem a gente sabe ser. É. E o terceiro? Então, faz sentido. Terceiro arrependimento, eu gostaria de ter demonstrado mais afeto. Então, demonstrar afeto não é só demonstrar beleza de relação. Às vezes demonstrar afeto e falar assim, não gostei, não estou gostando do jeito que você me trata. Tem uma história engraçada de um casal que se separando,
o marido, a esposa fala, mas eu me dedico tanto a você, passei a minha vida cuidando de você, eu oferecia para você todas as noites, eu te dava chá para você dormir melhor. E aí ele no meio da briga diz, fala assim, e eu passei a minha vida toda tomando um chá que eu odiava só porque você fazia esse chá para mim. E esse chá me fazia levantar a noite inteira para ir no banheiro. Então, quando a gente faz alguma coisa para o outro, não necessariamente a gente está fazendo algo que faz bem para a gente. E a gente não fala o Ai, que, que ai. nós estamos sentindo. Então, você tem que demonstrar fé, você tem que dizer a verdade sobre o que você está sentindo. E também declarar o amor, né? Muitas vezes a pessoa passa falando assim, não, mas ela sabe que eu a amo. Eu falo, mas por que você não diz? Tem que verbalizar isso. Olha, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse segundo bloco aqui e convidar todo mundo a esperar pelos 2 últimos arrependimentos. Será que eles se encontram com o que você também pensa nisso? Se fosse hoje o fechamento do seu ciclo de vida, você se arrependeria do quê? Doutora Ana Cláudia mostrou 3. Daqui a pouquinho ela vai falar dos últimos 2 que compuseram o conteúdo desse livro. Daqui a pouquinho, hein? Até já. Agora com Abranches, aqui, terceiro bloco, eu quero rapidinho saber com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Doutora, faltam 2 arrependimentos. Será que eles combinam com que eu também vou me arrepender? Ou será que eu posso encerrar a vida sem precisar de me arrepender de alguma coisa, né? Quais são eles? Vamos lá. Uma coisa importante de contextualizar, Carlos, é que esses 5 arrependimentos, eles não dizem respeito só ao nosso momento final. Provavelmente esses 5 arrependimentos permeiam a nossa cabeça no final de um dia. E é bom que eles estejam presentes assim, porque dá tempo, né? Se você, eu falo, eu tenho uma metáfora que eu uso, se você pegar a marginal aqui em São Paulo, pegar para o lado errado, você tem que ter gasolina suficiente para conseguir fazer o retorno. E a mesma coisa na vida. Se há arrependimento, você pode pegar o retorno e fazer as coisas de novo. Pensar num outro arrependimento sobre o qual é algo que perturba muito a gente. A gente faz escolhas com base nos desejos dos outros e não com base no que a gente quer. Então, esse é um arrependimento. De você querer decidir executar momentos, gastar o seu tempo de vida fazendo coisas que você não quer fazer, mas que você faz para agradar alguém que você ama, alguém que você quer aparecer, que você quer ser reconhecido. Então, aí você faz para poder fazer o outro feliz. E aí, na hora de morrer, quem morre é você. Não é as pessoas, não vão ser as pessoas que você decidiu agradar que vão ocupar teu lugar. Você fala assim, nossa, passei tanto tempo da minha vida fazendo você feliz e agora é eu que morro. É assim. E o último arrependimento é um resumo de todos os outros. Eu gostaria de ter me feito mais feliz. E isso é algo que a gente deveria estar prestando atenção todos os dias. Então, se a gente passa um dia onde nós escolhemos fazer o outro feliz, foi uma escolha nossa, e a gente não vai se arrepender. Se a gente escolhe agradar o outro para que ele faça a nossa vida feliz, aí tá fazendo bobagem. Porque se eu te dou um presente, eu dei porque eu quis dar o presente. O que você vai fazer com o presente já é um problema seu, não é meu. Então, quando eu te oferto alguma coisa sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de viver, eu preciso ser feliz em fazer isso por você. E isso é uma boa escolha, mas se eu faço para depois você dizer, nossa, muito obrigada, ou eu tô te devendo um favor, isso não é você construir uma relação de felicidade com o seu tempo. Eu me lembro de uma coisa que me impactou na sua fala, nesse vídeo, que você fala assim que chega uma certa hora, a proximidade da morte elimina da pessoa a vergonha de se reajustar diante das pessoas que estão perto dela, de pedir desculpas. Eu lembro que você falou com uma ênfase, e isso foi muito forte e marcante. A pessoa que está nessa fase realmente chama aqueles que foram desafetos ao longo da vida e se realinha antes de partir, né? Você tem esse movimento muito claro quando você olha para a sua vida e vê que o que você destruiu de tempo, remoendo dramas e conflitos, foi um desperdício. Porque quando você está morrendo, você olha e fala assim, pô, não era tão grave assim, né? Não era tão sério, não precisava ter brigado tanto, não precisava ter sido tão grosseiro. Aí você pede desculpas. Quando parte do paciente pedir desculpas, é algo muito promotor de saúde, de bem-estar nessa fase final de vida.
O grande problema que muitas vezes acontece, que eu acho que até vale a pena a gente aproveitar esse tempo aqui com as pessoas, é quando quem se arrepende é quem vai ficar. E o paciente pode não ter tempo disponível, nem energia disponível para ouvir os pedidos de desculpas de todos aqueles que o magoaram. Aí vem aquela culpa da pessoa, por que eu não aproveitei melhor esse que está partindo, né? Então, quem decide o que faz com o tempo disponível é o paciente. Nem sempre ele está disponível para acolher os arrependimentos das pessoas que o cercam. Então, seria muito prudente que a gente não pensasse só na morte que vai acontecer conosco, mas a morte que vai acontecer com as pessoas que a gente ama. E aí, poupá-los da necessidade de ter que nos perdoar nos 5 minutos finais. Seria interessante reconsiderar o voo. Eu percebo também, doutor, que eu vejo você dá cursos para preparar as pessoas para lidar com seus entes queridos que estão morrendo, que estão partindo, né? Qual que é o seu maior desafio num trabalho como esse? Muitas vezes quebrar uma cultura que não permite o rompimento dos laços por causa do falecimento de alguém? Quando a gente ama muito uma pessoa, nós temos a ilusão de que esse amor vai ser destruído com a ausência física da pessoa. Então, isso não vai acontecer, nunca. A ausência física nos retira a possibilidade de construir um futuro com a pessoa, de ter experiências, momentos, dividir esse tempo de futuro, porque aí não tem futuro, não tem presente, não tem futuro. Mas nós temos um passado com a pessoa, nós temos uma história. E o afeto que ela coloca dentro de nós permanece e nos transforma, continua nos transformando, continua nos dando a possibilidade de interagir com a nossa realidade com base naquilo que somos diante do olhar de quem nos ama. Essa pessoa morreu, mas o olhar que ela tem sobre a nossa existência é um olhar que permanece. Então, eu sei o que meu pai pensava sobre mim, eu sei o que minha mãe pensava sobre mim, eu sei o que uma grande amiga que morreu pensava sobre mim. Eu continuo sendo essa pessoa, mesmo na ausência física dela. Então, existe uma necessidade, Carlos, da gente pensar na nossa capacidade ética, de nos mantermos sendo a pessoa que foi tão amada. Então, a ética é algo que a gente faz quando ninguém está olhando. A moral é o que a gente faz quando as pessoas estão tomando conta do que nós estão lá de olho. A ética é um discurso, uma discussão interna nossa. Então, nós temos que manter uma conduta ética diante do amor que nós vivemos com aquela pessoa que morreu. Então, nós precisamos continuar sendo quem somos, mesmo que ela não esteja nos vendo. Isso é ético. Doutora, a sua forma de falar é muito cativante, eu agradeço imensamente. O nosso programa acabou o tempo, eu lamento muito porque o assunto é sensacional e mexe muito com a nossa esperança diante da vida. Eu te agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade para falar conosco e dar esse recado tão maravilhoso, viu? Muito obrigado. Bom trabalho aí para todos nós. É isso aí, então você viu hoje aqui com a doutora Ana Cláudia o quanto é importante a gente olhar para a vida com olhos diferentes. Porque se a gente olha para a vida com olhos diferentes, a gente olha para a morte também, aprendendo as lições que ela nos traz a todos nós. Sobretudo nesse momento tão delicado de pandemia, em que nós estamos passando por perdas tão significativas. É importante saber que nesse programa hoje nós não apenas falamos de vida e morte, mas falamos também de amor, de carinho, de declaração de afeto. Até o próximo, agora é com Abranches.